Bom dia, meus amores. Tudo em paz? Espero que estejamos todos bem, resguardados em nossas casas. Muito bom dia. Nós vamos dar início a mais um estudo da obra Pão Nosso, mais um capítulo desse livro que faz parte da coleção Fonte Viva. E hoje, de modo muito especial, eu gostaria de, antes de mais nada, agradecer a todas as pessoas que cercam a minha vida de carinho, de afeto, de atenção, a todas aquelas que se preocupam comigo. Eu tô bem e, como disse uma amiga minha, se a nossa existência fosse um universo, os nossos amigos seriam as estrelas, né, Tamires? Então, muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Muito obrigada. De vez em quando eu recebo em casa uma carta. Ontem eu recebi umas fotografias lindíssimas. Muito obrigada. Obrigada pelo afeto que as pessoas têm para comigo. Outro dia, uma amiga minha aqui passou aqui, a Raquel, veio me deixar álcool em gel, máscara. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Muito obrigada mesmo. Vocês não sabem quanto isso é importante, porque eu fico sozinha aqui em casa, só eu e um cachorro, que tá agora deitado ali no sofá do escritório. Porque a minha família toda mora em Teresina. Então, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. A gente vai, então, dar início ao estudo do Pão Nosso, mas antes de mais nada, hoje eu gostaria de convidá-los a se reunir comigo e com todas as pessoas que estão aí do outro lado dessa telinha. Gostaria muito de pedir a todos vocês que nesse momento a gente pudesse fazer uma vibração, porque são quase 1 milhão de pessoas no Brasil com coronavírus. Quando tudo isso começou, dia 16 de março, que foi quando eu fui avisada de que as minhas atividades no Instituto Federal iriam ser suspensas em decorrência da pandemia, quando tudo isso começou, a gente imaginava que não iria nos atingir, não ia chegar até aqui, mas chegou. E nós somos mais de 10 mil no Piauí, quase 1 milhão no Brasil, e a impressão que eu tenho, infelizmente, é que há um grito silencioso de dor no coração de toda a humanidade. A sensação, às vezes, que eu tenho é que normalizou. É normal as pessoas estarem morrendo, é normal as pessoas estarem adoecendo. Tanto que a gente costuma dizer que não é uma questão de se eu adquirir o vírus, é quando eu adquirir o vírus, ter força e coragem suficiente para vencer isso. Então, hoje eu gostaria muito de fazer uma vibração pelas mais de 47 mil pessoas que já desencarnaram no Brasil, por quase 1 milhão de pessoas que estão doentes. E essas pessoas não são números, elas são criaturas de Deus, nossos irmãos, parte da nossa família, que precisam, necessitam nesse instante, tanto quanto nós, das nossas preces, das nossas vibrações de amor. Então é por eles hoje que nós vamos fazer esse estudo e essa prece. Então vamos procurar fechar os nossos olhos, porque é necessário mentalizar toda a nossa pátria, o coração do mundo, o Brasil, para que a partir daqui, das terras brasileiras, desse país tão amado, que nós abraçamos como nossa escola de redenção, rogar a Ismael, aos espíritos bondosos, aos espíritos benfazejos, das equipes de Bezerra de Menezes, de Sheila, Dr. Fritz, todos os médicos e enfermeiros do alto, que nesse momento acompanham os nossos irmãos no planeta Terra, convalescendo do coronavírus, que eles possam levar cada um desses nossos irmãos, a cada uma dessas criaturas, o remédio necessário
para o refazimento, a reconstituição do corpo fisiológico e o equilíbrio das forças psíquicas, que eles derramem em cada um daqueles que também desencarnou, em todos os seus familiares, a luz da esperança, da fé e do consolo. Mestre amado, tu que é o guia e modelo da humanidade inteira, o grande pastor que conduz as ovelhas, conduz os nossos destinos segundo os teus desígnios, nos ampara, nos guarda e nos protege. Permite-nos, Senhor, que vivamos as nossas provações ou expiações de maneira resignados, que cada um de nós possa contribuir com os melhores sentimentos que há em nós para benefício da humanidade inteira. Que assim seja, graças a Deus. Bom, eu vou tirar os óculos que eu leio melhor sem eles são mais para longe. A gente vai estudar hoje o capítulo 6, intitulado Valei-vos da Luz, do livro Pão Nosso, da coleção Fonte Viva. O George iria dividir esse estudo hoje comigo, mas como ele teve um imprevisto de trabalho, ele foi convocado para uma reunião no mesmo horário do nosso estudo, ele vai ficar me devendo para uma outra oportunidade. Mas não tem problema. Hoje a gente vai estudar o capítulo 6. Quem está chegando aí pela primeira vez, eu vou só repetir. O livro Pão Nosso, ele faz parte da coleção Fonte Viva, que é composta por 5 livros. Livros todos estes psicografados pelo Chico Xavier e assinados, né, ditados pelo benfeitor Emmanuel. Então, são 5 livros: Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva e Ceifa de Luz. São 5. A gente começou pelo Pão Nosso, que é o segundo livro da coleção, devido ser este um dos livros mais conhecidos da coleção Fonte Viva. Mas a minha intenção é que no futuro, mesmo que a gente retorne às atividades presenciais em nossas casas, nós consigamos manter esse estudo pelas vias da internet. Depois da pandemia, a gente repensa se vai ser pelo Instagram, se a gente faz pelo YouTube ou pelo Facebook, mas o certo é que nós iremos manter o estudo depois desse processo todo que nós estamos atravessando. Então, são 5 livros, todos eles têm um único objetivo: estudar, ampliar para nós a compreensão do Novo Testamento, do Evangelho de Jesus. Então, nesse livro, o Emmanuel, ele comenta, como em todos os outros, ele comenta os ensinamentos de Jesus, de forma sintética, mas muito intensa, porque todas as palavras do Emmanuel, elas são muito bem pensadas. Cada frase, cada parágrafo que ele coloca nos textos, normalmente de uma lauda e meia, são de profundo conhecimento e que suscita em todos nós uma profunda reflexão. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 6 do livro Pão Nosso, e o capítulo 6, Valei-vos da Luz, é o título que o Emmanuel dá para o capítulo, mas ele dá esse título porque ele vai comentar um versículo de João, pois é, Marli, a gente tá, é um estudo que faz com que realmente a gente amplie os conhecimentos acerca do Evangelho do Cristo e que nos auxilia muito no estudo do próprio Evangelho. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada mesmo. Então, o Emmanuel, ele vai comentar o versículo de João, né? Tá no capítulo 12, versículo 35. Esse versículo, esse capítulo, ele tem o Haroldo Dutra, na tradução do Novo Testamento, que é esse aqui, ó. É a tradução do Novo Testamento que ele realizou. Na tradução do Novo Testamento, na estrutura que o Haroldo apresenta nesse livro, esse capítulo e esse versículo, eles se encontram na parte que trata
da glorificação do Filho do Homem, né? E aqui, Jesus, conversando com os apóstolos, ensina a todos eles: andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos alcancem. Aqui a gente vai ter que fazer, né, algumas paradas ao longo do texto para ir comentando por que o Emmanuel selecionou justamente esse versículo dentro do capítulo inteiro de João. Eu até marquei ele aqui. João 12, 35. Para que a gente visse a glorificação do Filho do Homem. O Filho do Homem é uma expressão idiomática que aparece muitas vezes, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. E é uma expressão idiomática que se refere justamente ao enviado, né? Aquele que foi enviado, ao Filho de Deus. Então, aqui a gente tem uma passagem do Evangelho de João, do capítulo 12, que o Haroldo separa lá na tradução como pertencente à parte que trata da glorificação do Filho do Homem. Se vocês depois quiserem ler, é o capítulo 12 inteiro de João. Qualquer Novo Testamento você vai encontrar. Foi daí, então, que ele retirou o versículo: andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos alcancem. Aqui a gente tem, né, é um trechinho, é uma linha, no máximo, né, de João, retirado lá da parte que trata da glorificação de Jesus. A partir desse versículo, andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos alcancem, aí já uma séria recomendação, né, há uma recomendação muito séria, porque aqui Jesus está se referindo à nossa própria capacidade de se movimentar, de se locomover, de pelas próprias forças ir na direção da luz, caminhar na direção da luz. Porque nesse esforço de sair, lembra da parábola do semeador? E o semeador saiu a semear. Ele saiu, ele se mobilizou, né? Ele tomou a iniciativa de semear as próprias sementes. E aqui a gente tem também, nessa perspectiva de movimento, de ir na direção da luz, de ir na direção do Cristo, há aqui também um convite para que a gente saia, né, para que a gente caminhe, como ele mesmo diz, enquanto tem luz. Enquanto tem luz, para que as trevas não nos alcancem. O Emmanuel, nesse texto, ele começa então comentando o versículo de João, dizendo assim: o homem de meditação encontrará pensamentos divinos analisando o passado e o futuro. Ver-se-á colocado entre duas eternidades, a dos dias que foram e aquele a cena do porvir. Aqui o Emmanuel está dizendo que o homem de quem é o homem de meditação? Aquele homem que pondera, o homem que pensa, que raciocina, o homem que analisa. Quando nós nos colocamos na situação de alguém ponderado, de alguém que analisa as circunstâncias, que analisa as situações da nossa própria vida, que medita sobre a nossa própria bagagem, sobre a nossa condição de seres imortais, quando nós paramos para meditar sobre a efemeridade da vida, quando a gente para meditar sobre a grandiosidade da criação, sobre todos esses aspectos mais espirituais do que materiais, o Emmanuel diz que nós nos colocamos entre duas grandes eternidades, o passado e o futuro. Por que são duas grandes eternidades? Porque o nosso passado é tão longínquo que nós não alcançamos mais. E nós não alcançamos por quê? Porque se a gente pensar na perspectiva de que nós fomos criados simples e ignorantes, se nós pensarmos e avaliarmos todo o percurso que nós já fizemos de seres primitivos até alcançarmos na atualidade, nos dias atuais, a condição de seres humanos
com uma bagagem intelectual imensa, com um conhecimento científico que a gente não consegue, às vezes, avaliar, de todo o patrimônio intelectual e científico que nós já construímos. Se nós pensarmos em toda essa jornada, que é milenar, nós temos para trás uma eternidade que a gente não consegue mais alcançar. E temos para frente o porvir, o futuro, que nós também não imaginamos, que é infinito, visto que aqui ele também se refere às questões da imortalidade da alma. Tanto que ele diz assim: no futuro, esse homem que para e medita, que reflete sobre a sua condição de ser espiritual, no futuro ele enxerga a bendita luz da imortalidade. Olha, gente, ele está dizendo aqui: valei-vos da luz. E ele identifica a luz, essa luz é a imortalidade. Olhar para o futuro, olhar para a vida do ser espiritual, enxergar a nossa caminhada como uma caminhada infinita, olhar para a nossa condição de ser imortal, nos percebermos como seres que viveremos eternamente, significa aceitar esse atributo da nossa constituição espiritual. Nós somos seres imortais. Nós somos seres imortais. E o Emmanuel aqui está nos convidando para a gente se valer da luz da imortalidade. Ou seja, nós necessitamos nos valer da luz da imortalidade e aproveitar as oportunidades que a existência na matéria tem nos possibilitado. Porque aqui tem uma coisa muito interessante. Ele diz: no futuro, esse espírito imortal antevê a bendita luz da imortalidade, enquanto no passado, no pretérito, se localizam as trevas da ignorância, dos erros praticados, das experiências mal vividas. E aqui a gente precisa fazer uma pausa, porque normalmente, quando nós nos agarramos ao passado, as sombras dos nossos erros, dos nossos equívocos, quando nós voltamos o nosso olhar para o pretérito, geralmente nós entramos em depressão. Normalmente a gente adoece, principalmente quando a gente se agarra a situações e a condições que já passaram, já existiram e nós não temos mais como modificar. Normalmente, o processo depressivo, ele inicia-se com uma tristeza com relação a algo que já aconteceu e que naquele momento a gente se torna impotente para caminhar, impotente para resolver, impotente para sanar. Por quê? Porque ficou no passado. E o Emmanuel está dizendo: se no futuro a gente enxerga a luz da imortalidade, ou seja, toda a nossa jornada, a gente tem todo o tempo da eternidade para consertar os equívocos, os erros, os deslizes do passado. E aí, ao invés de a gente olhar para a luz que nos guia adiante, a gente prefere olhar para o passado, como ele diz aqui, cheios de trevas da ignorância, de erros praticados, de experiências mal vividas. E ainda fala mais: esmagadora maioria das personalidades humanas, nós seres humanos, a grande maioria dos seres humanos, diz ele aqui, não possui outra paisagem mental. A maioria de nós vivemos agarrados ao passado. Vivemos agarrados às imagens, como ele diz aqui, às imagens, aos cenários do pretérito, seja ele próximo ou distante. Então, muitos de nós vivemos agarrados àquilo que nós já fomos, que ainda nos constitui, mas que não é mais quem nós somos. Porque existe uma grande diferença. Aquilo que ocorreu comigo no passado, as decisões que eu tomei no passado, as escolhas que eu fiz no passado, elas eram condizentes com o meu grau de conhecimento, com o meu grau de desenvolvimento, com a capacidade que eu tinha de perceber a vida, que talvez hoje seja muito mais ampla. Mas a grande maioria da humanidade se agarra aos erros, aos equívocos, aos entraves do passado para se ferir, para se autopunir, para se culpar, para guardar mágoas, rancores, amarguras,
que ele está pedindo, então, aqui o benfeitor nessa mensagem? Ele está nos pedindo que a gente olhe para a luz da imortalidade, olhe para o futuro. Não é viver alienado, mas é perceber que há uma luz, a luz do ser imortal, a luz da vida perpétua, a luz da imortalidade que clareia a nossa caminhada, que ilumina o nosso caminho. Mas se a gente vira as costas para a luz, vocês já observaram que quando a gente anda de frente para o sol, de frente para a luz do sol, a sombra fica atrás. Mas se a gente vira as costas para o sol e anda de costas para a luz, a sombra vem para frente. Muitos de nós vivemos assim, demos as costas para a luz da imortalidade, para o futuro, para a ressignificação dos atos e gestos, dos deslizes, dos erros e dos equívocos. Nós damos as costas à possibilidade de ressignificar o nosso passado e viramos as costas para a luz. Quando a gente vira as costas para essa luz, a sombra vai o tempo todo na frente. E a gente não consegue enxergar mais nada, porque como diz aqui o Emmanuel, lá no passado, próximo ou remoto, estão as ruínas e os desencantos das nossas existências mal vividas. E o que a gente precisa fazer então? Se a gente tem consciência disso. Olha, se eu sei que eu sou um ser imortal, se eu tenho consciência de que eu já vivi inúmeras vidas, se eu tenho consciência de que tudo, absolutamente tudo que eu faço, que eu penso e que eu sinto, tudo fica registrado nesse HD que nós temos, que se chama perispírito. É ali onde está guardada todas as nossas memórias, de tudo que nós sentimos, pensamos e fazemos. Se eu tenho consciência disso, se eu tenho consciência que há em mim toda uma bagagem espiritual de vidas pretéritas, e que se eu sei que hoje, na atualidade, eu ainda não sou assim nenhuma flor que se cheire, né? Porque nenhum de nós somos. Se a gente ainda não é nenhuma flor que se cheire, a gente tem uma noção de quantos erros, de quantos equívocos a gente já cometeu. E basta olhar os nossos instintos, as nossas reações, porque a gente precisa aprender a se conhecer não pelo modo como a gente age, mas também pelo modo como nós reagimos. Porque a reação ela é instintiva, a ação geralmente é planejada, é calculada, então é mais fácil controlar, mas a reação não, a reação é instinto. Então a gente pode muito bem se conhecer, saber qual é a nossa bagagem espiritual pelas nossas reações, pelas nossas tendências, pelos nossos instintos, pelos impulsos que ainda nos arrastam, pelos desejos que ainda nos dominam. É assim que a gente se conhece. Nós não vamos precisar fazer regressão de memória para saber quem nós fomos, porque nós sabemos quem nós fomos pelo que nós somos hoje. Então ele diz, lá no passado a gente só encontra ruína e desencanto. E quando a gente se agarra ao passado, quando a gente se agarra demasiadamente ao passado, se culpando, se punindo, quando a gente faz isso, ele diz que nós perdemos a oportunidade de revalorizar os recursos que nós temos em mãos. Quais são os recursos que a gente tem em mão? Olha, gente, Deus é tão maravilhoso. Vou beber uma aguinha. Deus é tão maravilhoso que a reencarnação, ela é um instrumento pedagógico. Ela é uma oportunidade de refazer. Ela é a oportunidade de refazer, de ressignificar, de reelaborar. Eu não gosto de falar reciclar, porque a gente recicla aquilo que, né, não tinha mais utilidade. Aí você recicla para uma outra coisa. Mas é a oportunidade bendita, a reencarnação, de ressignificar tudo em nossa vida, de reavaliar tudo em nossa existência. Quando o Emmanuel diz aqui no capítulo 6 do livro Pão Nosso, que se a gente se agarra ao passado demasiadamente, se a gente se agarra às ruínas e aos remorsos, ao desencanto
e aos erros cometidos no passado, se a gente se agarra demasiadamente ao passado, se a gente só olha para o passado, se culpando, se punindo, se fazendo de vítima, fazendo o papel de pobre coitado, achando que ninguém nos ama, achando que as pessoas não se importam com a gente, se colocando nesse lugar de vítima, de pessoa que se torna um peso na vida dos outros. Quando a gente faz isso, que a gente fica agarrado demais ao passado, ao que poderia ter sido, mas não foi, nós perdemos a valiosa oportunidade de aproveitar os recursos que nós temos em mãos. E quais são eles? O esquecimento. O véu do esquecimento. Porque se nós lembrássemos de tudo que nós já vivemos, e se nós lembrássemos, por exemplo, das pessoas que nos machucaram, das pessoas que nos magoaram, das pessoas que nos traíram e que possivelmente estão vivendo conosco dentro da nossa casa, você acha que nós iríamos amar essas pessoas, cuidar dessas pessoas, conviver com essas pessoas do jeito que nós convivemos hoje? Porque pense bem, uma pessoa magoa a gente por uma bobagem. A gente passa 2, 3 dias sem falar com a pessoa. A gente trata a pessoa mal. Agora imagine se você lembra que aquela pessoa que você ama muito, que está ali dormindo ao seu lado, seu companheiro, sua companheira, ou seu pai, sua mãe, ou seu irmão, se você lembra que você foi assassinado por aquela pessoa numa outra vida, ou que ela te causou um grande prejuízo financeiro e te deixou na miséria, como é que você iria reagir? Como é que eu iria reagir? Então, o véu do esquecimento, ele é uma bênção, porque ele dá uma nova oportunidade. A gente está com essa memória opaca, o que significa que ela está guardada num porão, muito, muito bem fechado, mas que de vez em quando entra uma réstia de luz no porão e clareia um aspecto da nossa vida. Quando é que isso acontece, Adriana? Acontece quando a gente tem aqueles instintos, tem aquelas sensações que a gente não sabe de onde é que veio. Às vezes encontra uma pessoa e fica, meu Deus do céu, por que eu não gosto dessa pessoa? A pessoa nunca me fez mal, ela nunca me fez nada, mas eu não gosto dela. Vem à tona, né, aquela lembrança, aquele resquício de memória que está lá guardado, mas que não está morto, só está obscurecido. Porque a carne tem o poder de fazer isso, de fazer com que a gente apague por um momento as lembranças dolorosas do passado. E aqui ele diz, a gente perde a chance de todos os instrumentos que a gente tem em mãos, de todas as oportunidades que a gente tem em mãos, dos recursos. Quais são os recursos que nós temos para a nossa imortalidade? Quais são os recursos que nós trazemos para a nossa imortalidade? Eu vou elencar apenas alguns, vocês podem até me ajudar lembrando de outros. Mas olha só, recursos para a nossa caminhada imortal. E nesse processo, obviamente, os processos reencarnatórios. Recursos. Primeira coisa, o corpo físico. Sem o corpo físico, a gente não conseguiria passar pelo processo da reencarnação. O corpo físico. Mas para a gente adquirir um corpo físico, a gente precisa de pai e de mãe. Então, a família, um recurso que a gente tem em mãos. Outra coisa maravilhosa que a gente tem em mãos para refazer a nossa existência, nossos amigos, que como a Tamires me ensinou, se nós fôssemos um universo, nossos amigos seriam as estrelas. Os nossos amigos que iluminam a nossa vida, que povoam a nossa vida de momentos felizes, porque o amor mais puro que existe é o fraternal. Por isso que o Mário Quintana diz que a amizade é o amor que nunca morre, viu? Então, a gente tem o corpo físico, nós temos a família, nós temos os amigos, nós temos o nosso trabalho. Gente, observa como Deus é bondoso. Observa como Deus é bondoso. Ele nos deu a possibilidade de voltar e de recomeçar, de nos reencontrarmos com os nossos antigos adversários do passado, dentro do mesmo lar, dentro da mesma família, dentro do mesmo grupo de parentela, para que a gente pudesse aprender a se amar e a se reajustar, porque por mais que a gente tenha conflito, confusão, desarmonia dentro de casa, quando um adoece, todo mundo fica louco. Quando um está passando por problema, todo mundo se move para ajudar. E quando chega alguém falando mal da pessoa, você diz, epa, peraí, eu posso falar mal, mas você não pode não. Porque é família, né? A gente aprende a amar. E é assim mesmo. E é bonito isso. Isso é bonito. Isso não é só bonito
como é reflexo do amor que a gente começa a construir junto com essas pessoas, ressignificando todos os laços do pretérito. Então, só aí a gente tem milhares de recursos. Fora isso, a gente cresce em uma família, pode não ter sido a melhor família do mundo, pode não ter sido a família que a gente sonhou, a gente pode não ter tido pai, ou pode não ter tido mãe, a gente pode ter sido adotado, não interessa, são recursos que nos deram a oportunidade de reencarnar. E só por isso nós deveríamos estar gratos. Eu costumo dizer assim, olha, se seu pai e sua mãe só doaram um óvulo e um espermatozoide para você nascer, e você nunca mais teve contato nenhum com eles, só o fato dele ter doado um óvulo e ele ter doado um espermatozoide e ela um óvulo, só isso já é o suficiente. Seja grato. Porque sem esse óvulo e sem esse espermatozoide, você não teria nascido. Seja grato, seja grato. Seja grato. Então, nos possibilita como recurso ainda ter um lar, ter um trabalho, estudar, né? Muitas vezes nós estamos nas profissões que nós erramos no passado e voltamos. Eu tenho certeza que eu já fui professora em outras vidas e devo ter cometido muitos equívocos. O meu mentor espiritual, que eu conheço há algum tempo já, se chama Bernardo, primeira vez que ele psicografou uma carta para mim, ele me chamou de pupila. Eu fui aluna dele. Sabe o que é isso? Eu fui aluna dele, fui discípula dele, possivelmente me tornei também professora. Então a gente volta para a profissão onde a gente errou. Por que muitas pessoas não conseguem sair daquele emprego de jeito nenhum? Por mais que tentem, façam concurso, por mais que se esforcem, por mais que deem o sangue, não conseguem sair daquela profissão, daquele trabalho, passam a vida inteira tentando e não conseguem, porque ali é o lugar dela, é ali onde ela precisava se reajustar. Mas Deus é tão bom que a gente vem se reajustar, a gente ainda recebe um salário para isso. Porque quem está empregado se reajustando, como eu, que nem professor, no final do mês tem um salário na conta. E eu ainda faço isso porque eu gosto, eu adoro dar aula. Eu não sei fazer outra coisa, aliás, minha gente, né? Aliás, eu gosto de cozinhar. Né? Eu acho que não morreria de fome. Mas eu prefiro dar aula, obviamente. Então, a gente tem milhares de recursos em nossas mãos que nós necessitamos valorizar. E ele diz, a vida humana, apesar de transitória, né, a vida na carne, apesar de ser muito transitória, muito rápida, ela é a chama que vos coloca em contato com o serviço de que necessitais para a ascensão justa. Olha, gente, se a luz da imortalidade, se a imortalidade é uma luz, a vida na carne é uma pequena chama que nós acendemos para enxergar um pouco, para vislumbrar um pouco aquilo que nós somos e que nós precisamos melhorar. Então, a vida, tu é suspeita, Tamires, a vida na carne é a oportunidade e é a chance, a possibilidade, como ele diz aqui, de ascendermos, de nos melhorarmos, né? De purificarmos, de regenerarmos aquelas partes mais obscuras em nós, aquelas partes mais escuras. Mas nós precisamos querer fazer essa mudança, nós necessitamos querer andar na direção da luz. Porque, olha, Adriana, então, e como é que eu quero? Eu quero, mas como é que eu faço? Primeira coisa, se você acredita em reencarnação, comece a agir como um ser reencarnante. Porque o que significa acreditar em reencarnação? Acreditar em reencarnação significa que existe uma lei de ação e reação que comanda todos os nossos destinos. Que tudo aquilo que eu plantar hoje, eu vou colher depois. E que esse plantio que eu fiz no dia de hoje, se ele não for o melhor plantio, ele vai se tornar novamente em transtorno, em desencanto, em ruína, em dor, em aflição no meu passado, que eu vou precisar resgatar numa próxima existência. Então, a primeira coisa, para a gente aproveitar a oportunidade na carne, aproveitar essa chama, essa luz, que o Emmanuel metaforicamente traduz como a vida na matéria, é uma chama, porque é um momento de claridade que nós temos. Sabe por quê, gente? A maioria de nós, quando desencarna, que volta para o mundo espiritual, passamos por longos períodos de perturbação. Porque imagine, são muitas e muitas memórias vindo à tona.
E a maioria delas não é muito boa. Então a gente começa aquele processo de culpa, de autopunição, e muitas vezes nós somos perversos demais conosco mesmos. Nós nos culpamos demais e a gente volta para o mundo espiritual e entra num estágio de perturbação muito grande. Então quando a gente encarna, entra na matéria, acende-se uma lâmpada. E uma lâmpada acesa no meio da escuridão, é o suficiente para nos guiar pelo menos os passos. Para nos guiar os passos. Então, a gente começa a perceber, nós começamos a perceber que nós, como seres reencarnantes, temos que ter consciência de que tudo aquilo que a gente faz tem uma consequência. E aí, para você começar esse processo de ascensão, para eu começar esse processo de ascensão, para nós começarmos esse processo de ascensão, o que a gente precisa? Ter consciência de que há uma lei de justiça, amor e caridade que rege aos nossos destinos. Então, eu preciso me melhorar. Eu preciso ir me melhorando. E ele diz, olha, enquanto nós estamos na matéria, enquanto a gente está encarnado, é possível. O que é possível fazer para que a gente possa ascender? Para que a gente possa se melhorar, para que a gente possa crescer e numa próxima existência voltar, né, com uma bagagem menos pesada, gente. Porque muitos de nós estão carregando assim um baú velho, sem alça, sem rodinha, carregando amarrado nas costas, de tão pesado, do nosso passado, dos equívocos, dos erros que nós cometemos no passado. E ele diz aqui, na vida presente, no tempo presente, nessa atual encarnação, o que é possível fazer? Resgatar os erros, resgatar os nossos equívocos, resgatar. Aprender, nós temos aqui a oportunidade de aprender milhares de coisas. É verdade, Tamires, ele diz isso, no próprio livro Emmanuel, que nós precisamos lutar com destemor e coragem, porque Deus é justo e a alma é imortal. Exatamente. Se ele é justo, nós vamos colher conforme tivermos plantado. E se a alma é imortal, nós temos aí o tempo da eternidade para fazer o bem ou para ir se emaranhando cada vez mais nas sombras dos equívocos. Então ele diz, enquanto nós estamos na carne, é necessário e é possível resgatar todos os erros que nós já cometemos, ou pelo menos alguns, corrigir as nossas más tendências, os nossos vícios, aprender tudo que nós pudermos a respeito da vida, a respeito da nossa existência, do nosso próprio autoconhecimento, aprender as lições do Evangelho de Jesus, também o conhecimento intelectual. Então, ele diz, é possível aprender, é possível ganhar, gente, sabe ganhar o quê? Ganhar o repouso, ganhar a sabedoria, ganhar oportunidades melhores, ganhar bônus hora, trabalhando a favor dos outros, conquistar amigos, né? Conquistar o carinho das pessoas, conquistar a assistência dos bons espíritos. É possível conquistar, é possível reunir ao nosso redor as pessoas que nós amamos, mas também a gente pode reunir aquelas que não gostam da gente, depende do plantio. Reconciliar-se com aqueles nossos supostos adversários e enriquecer-se no Senhor. Por quê? Porque todas essas coisas, resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, reconciliar, nos enriquece diante de Deus. E aí a gente começa a compreender a importância do tempo que se chama hoje. Porque se a vida na matéria, como diz o Emmanuel, é uma chama, por isso que o Emmanuel diz que é necessário a gente compreender a importância de andar enquanto a gente tem a luz, essa chama acesa da vida na matéria. Porque quando nós retornamos para o mundo espiritual, sem a devida consciência e ainda agarrados aos erros, aos equívocos do passado, nós retornamos normalmente para as sombras da nossa própria angústia, para as sombras da nossa própria aflição. Lá no livro Ação e Reação, o André Luiz, que é um dos meus livros favoritos do André Luiz, gente. Eu gosto de muitos, mas esse aqui é um dos meus livros favoritos. Dá para ler ele junto com
O Céu e o Inferno, do Allan Kardec, porque tem muitas coisas maravilhosas, maravilhosas, que nós podemos fazer, né, uma junção. Nesse livro, Céu e Inferno, Ação e Reação, desculpa, nesse livro, o André Luiz, ele vai apresentar em vários momentos a definição do que é o inferno. Né? O que é o inferno? Porque o inferno, como ele mesmo diz aqui na obra, é um estado de consciência. É um estado de consciência. Muitos de nós não compreendemos, mas ele diz, as regiões infernais estão superlotadas do sofrimento que nós mesmos criamos. Então, quando a gente não se melhora, quando a gente não abandona a culpa, né, não se perdoa e não busca mudar de postura diante da vida, nós vamos criando para cada um de nós o inferno particular. Um inferno particular. Porque existe uma lei divina que nos acompanha a todos nós. Por isso que a reencarnação, como recomeço de aprendizado, ela é concessão da bondade excelsa, que nos cabe aproveitar no resgate. No resgate imprescindível. A vida na matéria está encarnado, é a oportunidade do aprendizado, do refazimento. Por isso que Emmanuel diz assim, refletir na observação do mestre e apreender-lhes-eis o luminoso sentido. Andai enquanto tendes luz. Aproveitai a dádiva de tempo recebida no trabalho edificante. A gente recebeu a dádiva do tempo, que é o tempo da encarnação. É o tempo da encarnação, é o tempo do refazimento, é o tempo da melhoria, da renovação, da regeneração das nossas partes doentes. É o tempo de ressignificar, de reconstruir. É esse tempo maravilhoso, é o tempo da encarnação. E o Emmanuel diz, nós precisamos aproveitar esse tempo no trabalho edificante. Ele não está dizendo que é dentro da igreja, que é dentro da casa espírita, que é no orfanato, que é no hospital, se for melhor ainda. Mas é no trabalho edificante. A gente pode fazer trabalho, tornar o nosso trabalho edificante em qualquer lugar, dentro da nossa casa, no escritório, na loja, no comércio, na escola, na empresa, na repartição pública, em qualquer lugar que a gente esteja, na rua, na nossa casa, em qualquer lugar, gente. Nós podemos e devemos fazer do nosso trabalho, da nossa existência, algo edificante, porque é para isso que nós reencarnamos. Então, ele diz, aproveita a dádiva do tempo recebida. E ele tem um outro texto no Livro da Esperança, até tinha colocado ele aqui, né? Tem um outro texto no Livro da Esperança que ele comenta esse mesmo versículo de João 12:35, e ele vai falar para todos nós que o tempo presente é uma dádiva. O dia de hoje é uma dádiva. O dia de hoje, essa vida que nós estamos vivendo, essa atual existência, essa atual personalidade, esses dias que nós estamos atravessando na matéria, é uma dádiva. Ele diz para todos nós, no Livro da Esperança, no texto que comenta esse mesmo versículo. Hoje, no dia de hoje, na atual existência, nós conseguimos agir e pensar, comandar a nossa própria vida e seguir, sem obstáculos. Por que não tem obstáculos? Porque na matéria nós temos o livre-arbítrio, as oportunidades de fazer as escolhas. E embora a gente tenha aí ainda os atropelos do passado, mas eles estão amortecidos pelo esquecimento. Então, a gente tem a oportunidade de refazer. E aí o Emmanuel diz assim, por isso toma a iniciativa do bem. E aqui, ó, trabalho edificante. Toma a iniciativa do bem, do trabalho edificante, porque o tempo é concessão do Senhor. O tempo é concessão de Deus, E amanhã, a bondade do Senhor poderá modificar-te o caminho e renovar-te os programas. Em outras palavras, aproveita o dia de hoje. Vive da melhor maneira que você puder hoje, né? O carpe diem, aproveita o dia de hoje, mas não naquele sentido de prazer e de gozo. Aproveita o dia de hoje para fazer o melhor que puder, o bem que tiver ao teu alcance, o trabalho edificante que te cabe, porque amanhã Deus pode nos modificar o caminho. Amanhã a vida pode modificar a nossa caminhada.
e renovar os nossos programas, porque todos nós estamos aqui encarnados num programa regenerador. Um programa regenerador, um programa de melhoria. Cada vida é um programa estabelecido para nossa melhoria. Do jeito que na escola tem o programa do ensino fundamental, o programa do ensino médio, o programa da universidade, né? Que para cada programa desses são conhecimentos, etapas e processos diferentes. Nós também temos um programa reencarnatório, todos nós. Minha gente, isso é maravilhoso demais. Sabe por quê? Deus pensou em cada um de nós como uma individualidade, de maneira especial. Então a gente precisa agradecer a vida que a gente tem. Por isso que ele recomenda, repetindo as palavras do Cristo, andar enquanto tendes luz, para que todos nós tenhamos consciência de que a vida na carne é uma dádiva, enquanto a gente tem a chama da encarnação. E aí ele vai terminando aqui o texto dizendo assim: afastai-vos da condição inferior. O que é a condição inferior? É aquele que vive agarrado no passado, aquele que vive se lastimando pelo passado, aquele que vive maldizendo o passado, aquele que vive fazendo papel de vítima, aquele que acha que a vida não vale a pena, que a vida não presta, que tudo é errado na vida dele, aquele que se lastima o tempo inteiro, porque está agarrado ainda às reminiscências do seu passado. Então ele diz, afastai-vos da condição inferior. E a condição inferior também é quando nós não nos propomos a nos melhorar. A condição inferior é quando a gente nega absolutamente essa propensão natural do espírito a procurar sua melhoria. Quando a gente se acomoda nos vícios, quando a gente se acomoda nas mazelas que nós carregamos. Então ele diz, afastai-vos da condição inferior, adquirindo mais alto entendimento. A gente precisa adquirir um entendimento mais alto das coisas que nos cercam, do nosso passado, do nosso futuro, da vida presente. Procurar compreender de maneira mais alta tudo que nos cerca, sem, né, a situação rasteira, né, muitas vezes rasteira das nossas lamentações, dos papéis de vítimas que muitas vezes nós fazemos. Sem os característicos da melhoria e aprimoramento, ou seja, sem adquirir melhoria e aprimoramento na marcha, gente, ele usa marcha. Marcha é de quartel, de luta, né? Então, assim, nós estamos aqui em marcha, lutando pela nossa melhoria, é uma batalha para a nossa própria melhoria. Tanto que é uma outra mensagem que o Emmanuel usa, o escudo, o capacete da esperança, é o escudo e o capacete. Um é o escudo da esperança e o outro é o capacete da esperança. Dois instrumentos que também remetem à luta, mas essa luta do bom combate. Nós estamos aqui para combater conosco mesmo, não com os outros, na nossa melhoria, na melhoria da nossa própria interioridade, do nosso espírito. Sem as características da melhoria e o aprimoramento da marcha, nós seremos dominados pelas trevas. Dominados pelas trevas. Anularemos a oportunidade santa de estar encarnados, voltando aos impulsos menos dignos e regressando em seguida à morte do corpo, ao mesmo sítio de sombras de onde emergimos para vencer novos degraus na sublime montanha da vida. Ele está dizendo o que com isso aqui? E se a gente não se decidir a se melhorar, se a gente não abraçar o combate, a marcha da nossa própria melhoria, se nós cedermos aos impulsos menos dignos, nós iremos regressar, depois da morte do corpo físico, ao mesmo local de sombra de onde nós saímos um dia com o desejo de melhorar. Entendeu? Você quer voltar? Eu não quero mais voltar. Eu quero melhorar. Meu desejo é de sair daqui melhor do que quando eu cheguei. Que nem uma criança que chega na escola. Ela chega na primeira série, ela quer sair de lá no final do ano aprovada. Pois é, eu também, minha gente. Vocês não querem? Eu quero. Então, essa é a mensagem hoje do capítulo 6. Acho essa mensagem maravilhosa. E aqui a gente pode muito bem, né, refletir com ele, lembrando que a gente precisa caminhar enquanto tem a luz acesa da vida na matéria. E quando ela se apaga, a gente retorna. Se tiver sido bom o nosso caminhar, se tiver sido boa e construtiva a nossa jornada, se tiver sido proveitosa a nossa encarnação, nós vamos voltar para lá e encontrar a tranquilidade e a paz da consciência tranquila.
Mas se a gente não tiver feito as coisas da melhor maneira possível, se a gente não tiver se melhorado, não tiver superado as nossas próprias encrencas, nós vamos voltar para o mesmo lugar de sombras, como ele diz, que de onde nós saímos um dia. Nenhum de nós quer isso, né? Então era isso, meus amores. Era isso que nós tínhamos para hoje. O estudo de hoje, né? Nós tínhamos o capítulo 6, o Jorge infelizmente não pôde participar, mas ele vai participar de uma outra vez, porque ele teve um compromisso de trabalho. Queria agradecer aí a todos vocês pela presença, por compartilhar comigo esse momento tão feliz, que é o estudo do livro Pão Nosso. Vamos fazer a nossa prece final e agradecer a Deus por esses instantes, tá bom? Vamos agradecer a Jesus e a Maria de Nazaré, aos espíritos bondosos que acompanham essa tarefa, esse trabalho, por estarem conosco. Agradecer a todos aqueles que comungam nesse momento de pensamentos de esperança, de fé, de força e de alegria no planeta Terra. Que essas energias se espalhem sobre todos os desesperados, sobre todos os aflitos, e que em nossos corações a luz que já carregamos seja capaz de espargir para todo o universo, nos conectando com os espíritos benfeitores e assim auxiliando no bem de toda a humanidade. Fica conosco hoje, agora e sempre. Muito obrigada pela presença de vocês. Um beijo grande. Até outra oportunidade, tá bom? Tchau, gente. Muitíssimo obrigada.